para fazer a leitura diária da Bíblia. E vamos lá. Só que eu não estou com meu marcador aqui, que eu gosto de marcar. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui. Escova. Ah, aí sim. Agora consegui. E fechei. Escovinha. Pronto. Sem meu marcador não sou nada. Então vamos lá. Nós lemos no último Deuteronômio 8 até o 11 e vamos hoje continuar. Deuteronômio 12. Está na versão ARA, vamos colocar na versão que a gente está acompanhando aí, nova versão transformadora NVT. O lugar de adoração escolhido pelo Senhor. Deuteronômio 12, na versão NVT, diz assim: Estes são os decretos e estatutos que vocês devem ter cuidado de cumprir todos os dias em que viverem na terra, que o Senhor, o Deus de seus antepassados, lhes dá, para tomarem posse. Quando expulsarem as nações que vivem ali, destruam todos os lugares em que elas adoram seus deuses, no alto dos montes, nas colinas e debaixo de toda árvore verdejante. Derrubem os altares idólatras e despacem as colunas sagradas. Queimem os postes de Azerá e quebrem suas imagens esculpidas. Apaguem completamente o nome dos seus deuses. O que me chama a atenção nesses primeiros versículos aqui é que acaba que a gente constrói deuses para a gente, mesmo nos tempos de hoje, né? Na área da tecnologia. Por exemplo, o celular pode ser um deus. Ué, como assim, irmão Fábio? O celular é um deus? E por que não? Não pode ser um deus? Pode ser. Uma casa pode ser um deus? Uma casa? Um carro pode ser um deus? Pode. Um time de futebol pode ser um deus? Pode. Hum, uma fortuna pode ser um deus? Pode. Tudo isso pode ser Deus. Porque na verdade, isso aí é idolatria, né? É o que a gente troca no lugar de Deus. E quantas coisas no mundo, irmão, não tem hoje, que a gente pode trocar por Deus? Quantas coisas, mas muita coisa mesmo. E cada dia mais, né? Então esse é o grande perigo. De a gente ter muita coisa para colocar no lugar de Deus. Mas, irmãos, tem uma notícia boa para dar. A misericórdia de Deus é muito grande. E Ele sabe disso. E Ele nos ajuda, né? Quem o busca, né? Quem está buscando todos os dias. Ele nos ajuda a não entrar nessas furadas, entende? A não entrar nesses deuses aí. E a quebrar esses altares. Ele sabe que nós somos falhos, né? E pecadores. E por isso mesmo que a gente tem todo dia se ajoelhar, todo dia pedir ao Senhor: Senhor, me perdoa o dia de hoje. Porque hoje eu falei, eu pequei. Pequei contra ti, somente contra ti pequei. Então perdoa os meus pecados. Aí no 4. Não adorem o Senhor, seu Deus, da forma como esses povos pagãos adoram os deuses deles. Em vez disso, busque o Senhor, seu Deus, no lugar que ele escolher dentre todas as tribos para habitar e estabelecer seu nome. Ali vocês apresentarão os holocaustos, os sacrifícios, os dízimos, as ofertas sagradas, as ofertas para cumprir votos, as ofertas voluntárias e as ofertas da primeira cria do gado do rebanho. Olha só que coisa interessante isso aqui. Essa parte aqui nos remete, por exemplo, a Caim e Abel, né? Será que no coração dos dois era o mesmo coração? Será que eles ofertaram a primícia do que eles tinham ali? Por exemplo, Deus negou. Quem que matou quem? Minha cabeça sempre me embola, tá? Desculpa aí. Caim matou Abel, então beleza. Então Caim, ele foi o irmão malvado, certo? Então o coração dele estava realmente em Deus, entendeu? Ou ele estava só cumprindo o ritual, tipo assim, vou fazer aqui, vou dar para Deus, para poder fazer o dízimo aqui de Deus. Então eu creio muito que foi isso que aconteceu. Deus aceitou de um, porque um deu de todo o coração, na verdade, entendeu? Ele deu a primícia de todo o coração. O outro deu como fosse uma... isso aqui é só... Não, tem que fazer, eu vou fazer então. Então aqui tu vê que esse pedaço aqui ele fala de sacrifício, fala de dízimo, fala das ofertas, oferta para cumprir voto, oferta voluntária, tu vê que são os tipos de oferta diferentes.
e oferta da primeira cria do gado, ou seja, das primícias. Olha quantos tipos de oferta tem aqui, quantas ofertas diferentes existem. Ali vocês e seus familiares comerão na presença do Senhor, seu Deus, e se alegrarão com tudo que realizam, porque o Senhor, seu Deus, os abençoou. Vocês mudarão sua forma de adorar. Hoje cada um faz o que bem entende, pois ainda não chegaram ao lugar de descanso, a terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá como herança. Em breve, porém, vocês atravessarão o rio do Jordão e se estabelecerão na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Quando ele lhe der descanso de todos os inimigos à sua volta e vocês estiverem vivendo em segurança na terra, levem ao lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para a habitação do seu nome tudo que eu lhes ordeno: os holocaustos, os sacrifícios, os dízimos, as ofertas sagradas e as ofertas para cumprir um voto que fizeram ao Senhor. Alegrem-se ali na presença do Senhor, seu Deus, com seus filhos e filhas e com seus servos e servas. Lembre-se de incluir os levitas que vivem em suas cidades, pois eles não receberão porção alguma de terra como herança entre vocês. Tenham cuidado de não sacrificar seus holocaustos onde bem entenderem. Então a gente vê que tem regras, né? Não é em qualquer lugar, qualquer forma, de qualquer jeito. Mas apresentem-nos apenas no lugar que o Senhor escolher no território de uma das tribos. Ali vocês oferecerão seus holocaustos e farão tudo o que lhes ordenei. Contudo, vocês poderão abater animais e comer a carne em qualquer cidade, sempre que desejarem. Comam à vontade os animais com os quais o Senhor seu Deus os abençoar. Qualquer pessoa pode comê-lo, esteja ela cerimonialmente pura ou impura, assim como qualquer um pode comer carne de gazela ou de veado. Não comam, porém, o sangue, derrame-no no chão, como fosse água. Lembrei da história aqui do irmão do presbítero Jorge, que ele contou uma história lá que ele teve que comer uma galinha, não sei se foi galinha, eu acho que ele falou. Estava no meio do deserto, lá quando ele serviu o exército quando era jovem, e foi obrigado a comer a galinha lá, não tinha o que comer, não tinha nenhum lugar para assar, né? É cada coisa que acontece na nossa vida, irmãos. 17. Não comam em suas cidades o dízimo dos cereais, do vinho novo e do azeite, nem a oferta da primeira cria do gado e dos rebanhos, nem oferta alguma para cumprir votos, nem as ofertas voluntárias, nem as ofertas sagradas. Comam essas ofertas na presença do Senhor, seu Deus, no lugar que ele escolher. Comam com seus filhos e filhas, comam com seus servos e servas, e com os levitas que vivem em suas cidades. Alegrem-se na presença do Senhor, seu Deus, em tudo que fizerem. E tenham muito cuidado para não deixar de fora os levitas, enquanto vocês viverem em sua terra. Quando o Senhor, seu Deus, expandir seu território como lhes prometeu, e vocês desejarem comer a carne, poderão comer à vontade. Então tem alguns quando. Quando o Senhor, seu Deus, expandir seu território como lhes prometeu, e vocês desejarem comer carne, poderão comer à vontade. Então é uma boa notícia para a gente aí. Ó. Mas tem um quando, né? Se o lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para estabelecer seu nome ficar distante de onde moram, apesar de que hoje foi um dia, né? Hoje lá na igreja teve churrasco lá, então hoje foi um dia de comer carne à vontade lá. Se o lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para estabelecer seu nome ficar distante de onde vocês moram, vocês poderão abater qualquer um dos animais que o Senhor lhes deu, do gado ou dos rebanhos de ovelhas, e comer a carne em suas próprias cidades, conforme lhes ordenei. Qualquer pessoa poderá comê-lo, esteja cerimonialmente pura ou impura, assim como qualquer um pode comer carne de gazela ou de veado. Mas nunca coma o sangue, pois o sangue é a própria vida, e vocês não podem comer carne com o sangue que lhe dá a vida. Isso que é interessante observação também. Não coma o sangue, derrame-no no chão, como se fosse água. Não coma o sangue, de novo, falou várias vezes aqui, ó, para que tudo vá bem com vocês, com seus filhos, pois farão o que é certo aos olhos do Senhor. Existe uma denominação, não vou citar aqui, não preciso, mas existe uma denominação que
não aceita nem que faça transfusão de sangue, né? Não sei aonde eles se baseiam aqui na Bíblia, né? Não sei se é nessa parte aqui, porque o sangue é a vida, né? Então acho que parece que não, acho que é isso que eles entendem, né? Que não pode botar o sangue de um dentro do outro. Talvez seja isso, né? Irmãos, eu não vejo nada de mais nisso no sentido de é um pensamento daquele grupo de pessoas, entende? O mais importante do que a gente está julgando um pensamento de um grupo de pessoas que na pior das hipóteses, eu diria, seria de uma pessoa, né? Você pode pensar que uma pessoa pensa dessa forma, simplificando a coisa, estou dizendo. Então aquela pessoa pensa daquela forma. Então para que você vai julgar a maneira que ela pensa, entendeu? Porque, não, mas você vai contra a Bíblia, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho que esse tipo de, por exemplo, esse tipo de, como é que é? É como se fosse uma opção pessoal, entende? É uma opção deles com Deus, uma coisa assim que eles não consideram, eles não gostam disso, eles acham que não é certo. Então, se no coração deles verdadeiramente eles acreditam que não é certo fazer isso, é melhor que não faça mesmo, entende? Porque senão ele vai estar indo contra uma coisa que ele acredita, né? Esse assunto é um pouco complexo, é um pouco difícil, na verdade, de se lidar isso aí, porque as pessoas podem falar, então você vai aceitar qualquer heresia só porque o cara acredita nisso? Não é isso, entendeu? Não é o termo de heresia em si. É em termos que alguns entendimentos são apenas entendimentos. E às vezes Deus dá para mim é o seguinte, na minha cabeça, Deus dá os entendimentos. Estou falando por verdadeiros cristãos, tá, irmão? Não estou pensando em falso profeta, não, tá? Pessoas que estão pregando falso evangelho, beleza? Os verdadeiros cristãos são variados, são de tipos diferentes, né? E a Bíblia é uma coisa muito complexa, ela é muito grande, ela é a vida das pessoas, na verdade. A vida da humanidade está nesse livro, é um resumo da humanidade no livro, na Bíblia. Por isso até que ela é tão grande, tão grossa, mas se você pensar dessa forma, ela é até pequena, né? Porque se toda a humanidade, todas as respostas estão ali dentro, você concorda que é até pequeno o livro? Para tudo, toda a humanidade já passou até hoje, é que vai passar a futura, e todas as respostas estão contidas ali dentro. Então eu considero até que o livro é pequeno, na verdade. Mas vamos lá que eu fugi um pouquinho do assunto, vamos voltar aqui para o nosso Deuteronômio. Deuteronômio 12, NVT. 26. Levem ao lugar que o Senhor escolheu as ofertas sagradas e as ofertas apresentadas para cumprir um voto. Apresentem a carne e o sangue dos holocaustos no altar do Senhor, seu Deus. O sangue dos outros sacrifícios será derramado no altar do Senhor, seu Deus, mas vocês poderão comer a carne. Então Deus fez uma boa explicação aqui, né? Uma explicação do sangue, né? O sangue é a vida, né? A vida provém do sangue. Ele enfatizou bastante aqui nesse pedaço. A carne quer comer, coma, mas o sangue tem que jogar na terra, como se fosse água. Foi o que ele falou ali, né? Está escrito bem explicitamente na palavra de Deus. 28. Tenham cuidado de obedecer a todas as instruções que lhes dou, para que tudo vá bem com vocês e com seus descendentes, pois farão o que é bom e certo aos olhos do Senhor seu Deus. Quando o Senhor seu Deus for adiante de vocês e destruir as nações, e vocês as expulsarem e se estabelecerem na terra delas, não caiam na armadilha de seguir os costumes das nações e adorar seus deuses. Não caiam na armadilha de seguir os costumes das nações e adorar seus deuses. Então, cuidado, muito cuidado com isso. Nós temos que ter cuidado, irmãos, que é muito pouco tempo para a gente se desviar. Por isso que a gente tem que estar muito blindado o tempo todo. Não fiquem curiosos a respeito de seus deuses, nem pergunte como essas nações adoram seus deuses. Queremos seguir seu exemplo. Não adorem o Senhor, seu Deus, da forma como as outras nações adoram os deuses delas, pois realizam para eles todo tipo de atos detestáveis que o Senhor odeia. Chegam até a queimar seus filhos e filhas como sacrifícios a seus deuses. Portanto, tenham o cuidado de cumprir todas as ordens que lhes dou. Não acrescentem nem tirem coisa alguma. Uau, essa parte aqui é muito incrível. E essa parte aqui, ó, queimar seus filhos, ó, tem um tal de Deus Moloque aí que eles queimavam filhos para esse Deus. E para Deus ter colocado o nome desse Deus específico, Moloque, na Bíblia, é porque realmente Deus detestava essa atitude que faziam a esse Deus. Que na verdade nem é um Deus, mas enfim, né? As pessoas adoram como se fosse um Deus, né? Mas Deus só tem um.
Deuteronômio 13, NVT. Advertência acerca da idolatria. Surgirão entre vocês profetas ou pessoas que têm sonhos sobre o futuro, e eles prometerão sinais ou milagres. Olha isso aqui, ó. Profetas ou pessoas que têm sonhos sobre o futuro e prometerão sinais ou milagres. Isso aqui lembra alguma coisa para vocês? Na internet vocês vêem essas coisas aí? Pessoal falando essas coisas? Se os sinais ou milagres preditos acontecerem e essa pessoa disserem: venha, vamos adorar outros deuses, deuses que até então vocês não conheciam, não deem ouvido a estas palavras. É um teste do Senhor seu Deus para ver se vocês o amam de todo o coração e de toda a sua alma. Olha que coisa. Não, isso aqui é muito incrível. Isso aqui, irmão, isso aqui eu vou até salvar no meu celular aqui, irmão, porque é brincadeira. Eu vou repetir isso aqui, ó. Esses sinais e milagres de predição que acontece é um teste do Senhor, seu Deus, para ver se vocês o amam de todo o coração, de toda a sua alma, cara. E não é que as pessoas caem nisso, cara. O que eu acho mais incrível da Bíblia é que ela se explica, entendeu? Uma vez eu ouvi alguém falar isso, isso aí ficou na minha memória, ficou no meu coração. A Bíblia se explica, ela se auto-explica. Ela tem a resposta de tudo. Então, eu já me perguntei, já me parei perguntando, né? Por que essas pessoas acreditam nisso, né? Essas coisas. Só porque o cara previu o futuro, então a pessoa já acha que ele é um ser especial, um ser. Começa a dar como se fosse poderes para aquela pessoa, mas não é, gente. Olha o que Deus acabou de falar com a gente aqui, ó. Não deem ouvidos. É um teste do Senhor, ou seja, o próprio Senhor permite essas pessoas fazerem milagres, fazerem predições. O que é predições? Prever o futuro. Tipo assim, o avião vai cair, tá? Ó, semana que vem um avião vai cair. Vamos supor que eu fale, eu. Irmão Fábio, você está falando isso? Vamos supor. Ó, gente, agora nesse carnaval, tá? Um avião vai cair, vai morrer 50 pessoas. Certeza, eu já vi isso e tal. Aí acontece. Aí vem milhões de pessoas me seguir, quer que eu. Gente, o poder não foi meu, o poder foi de quem? Ó? De Deus, entendeu? E outra, é um teste de Deus para ver quem ama ele de todo o coração ou se vai fugir, vai correr para o profeta, para ficar ouvindo coisa de profeta, entende? Então Deus permite que ele tenha aquele poder por um tempo, né? Assim, Deus dá aquilo ali como se fosse um poder dele, né? E fala, vamos ver se o pessoal vai seguir esse cara aí ou vai continuar me seguindo. Entendeu? Olha que coisa interessante isso. Olha que revelação maravilhosa que a gente teve no dia de hoje. Para mim já valeu já esse momento aqui de hoje, entendeu? Incrível demais isso aqui. Isso aqui é muito incrível. Vamos continuar. Deuteronômio. Engraçado, Deuteronômio é um livro que eu achava que eu não ia gostar muito. Às vezes acontece isso, irmão. A gente pensa, né? Nós somos seres humanos, irmão. Não vamos ser hipócritas de falar. A Bíblia toda é maravilhosa, com certeza, mas às vezes a gente vai falar assim, pô, esse livro aqui é meio pesado de ler, meio, né, denso demais. E foi o que eu pensei antes de ler o Deuteronômio. Eu tô achando incrível, eu tô achando um livro maravilhoso, uma coisa assim muito, muito incrível mesmo. Então, eu agradeço a Deus por essa oportunidade de hoje. Deuteronômio 3, versão NVT, número 4. Sigam somente o Senhor seu Deus e temam a Ele, somente. Obedeçam seus mandamentos, ouçam sua voz, sirvam-no e apeguem-se a Ele. Os falsos profetas e sonhadores que tentarem desviá-los devem ser executados, pois incentivaram a rebelião contra o Senhor, seu Deus, que os libertou da escravidão e o tirou da terra do Egito. Uma vez, bem, aqui eu pensei numa coisa, mas não vou falar o que eu pensei, porque eu não quero embananar a cabeça de todo mundo, não. Deus que o libertou da escravidão e o tirou da terra do Egito, uma vez que eles tentaram desviá-los do caminho do Senhor, mesmo porque eu não tenho nenhuma, como é que eu vou dizer, uma opinião formada a respeito do que eu pensei, então deixa quieto. Uma vez que eles tentaram desviá-los do caminho do Senhor, seu Deus, e ordenou que seguissem vocês. Vocês terão de executá-los. Desse modo, vocês eliminarão o mal do seu meio. Então, essas pessoas que fizerem isso serão executadas. Lembrando, pessoal, que isso aqui era o livro de Moisés, é o Pentateuco, isso aqui é o quinto livro da Bíblia, né? É aquela lei mosaica, né? Então, calma, né?
Hoje a gente não vai, a gente não elimina do povo. Porém, a gente pode eliminar, vamos dizer, do nosso radar, da nossa. Se a gente segue essa pessoa, por exemplo, já não segue mais, né? Isso é uma maneira de eliminar, concorda? Lembrando que hoje a gente não elimina mais na espada, entendeu? A gente pode eliminar de ver, por exemplo. Se o cara fala um negócio desse, o cara, tu vê que é um cara, um falso profeta, tá usando a palavra de Deus em vão ali, pra que você vai seguir esse cara, entendeu? Não precisa seguir na rede social, por exemplo. Só de você não seguir na rede social, não ver nada que ele fala, já é uma grande coisa. Já até eliminou no caso, entendeu? Não eliminar diretamente, mas eliminar nas redes sociais, pra você não ver mais essa pessoa, isso que eu tô querendo dizer. Se alguém instigar secretamente, seja seu irmão, seu filho ou filha, sua esposa querida ou seu amigo mais chegado, e disser: vamos adorar outros deuses, deuses que nem você nem seus antepassados conheceram, deuses dos povos vizinhos ou de povos de confim da terra, não ceda nem dê ouvidos, não tenha pena dele, não o poupe nem o proteja. Execute-o, dê o primeiro golpe e em seguida todo o povo participará da execução. Irmãos, por que Deus aqui é tão duro nessa forma? Porque o ser humano é duro de coração e Deus conhece a sua criação, né? Ele sabe que vai contaminar, entendeu? É igual, por exemplo, não tem a comparação que Jesus faz lá do fermento, né? Quando eu li aquilo pela primeira vez, eu não entendia de jeito nenhum. Eu lia, relia, lia, relia, lia, relia, lia, relia, e ficava, caramba, o que isso aqui quer dizer, cara? Até que eu desisti. Não... É um texto pequeno de Jesus que ele fala a parábola do fermento lá e você não entende, sei lá. Mas é isso aqui, gente, é exatamente isso aqui. Uma pessoa ruim, ela contamina outras pessoas, que contamina outro, que contamina outro, que contamina outro, que contamina outro, quando vê, tá tudo contaminado. É igual o fermento, né? Por isso que Deus tem aquela festa dos pães ázimos, que é os pães sem fermento, né? Representando o sem fermento, são essas pessoas fermentadas, pessoas ruins, né? É igual, por exemplo, o que eu vou falar? Fermento. Acabei perdendo o pensamento, desculpa aí, dei uma viajada aqui. Às vezes acontece, às vezes acontece. Às vezes acontece, eu viajar, minha mente dá uma 360 aqui. Mas se eu lembrar, eu falo com vocês. Deuteronômio 3, NVT. Não ceda nem dê ouvido, não tenha pena dele, não o poupe nem o proteja. Execute, dê o primeiro golpe, em seguida todo o povo participará da execução. Apedrejem os culpados até a morte, pois eles tentaram afastá-los do Senhor, seu Deus. Isso aqui, irmãos, mostra a importância de Deus. Deus, ele é acima de tudo, tudo, absolutamente tudo. Então, antigamente, quando eu li isso aqui, eu achava Deus muito duro. Nossa, Deus é severo, né? Pensava comigo mesmo, né? Caramba, por que Deus era tão duro assim, mandar matar as pessoas? Pô, isso não é ser duro demais, não? Hoje eu entendo, né? Então, há um tempo para tudo, há um tempo até para a gente entender as coisas. A primeira vez que eu li esse texto, eu não afrontava Deus, nunca afrontei, mas eu pensava comigo mesmo, ficava assim, engraçado, Deus parece ser meio durão, né? Poxa, ele mandava matar as pessoas para que isso tudo e tal. Mas, gente, às vezes era preciso, entendeu? E Deus sabe quando é preciso e quando não é preciso. Eliminar mesmo o mal pela raiz, a ideia é essa. Então todo Israel ouvirá e temerá, e ninguém voltará a agir tão perversamente no meio de vocês. Quando começarem a viver nas cidades que o Senhor, seu Deus, lhes dá, e ouvirem dizer que homens perversos fizeram os habitantes da cidade se desviarem, dizendo: venham, vamos adorar outros deuses, deuses que até então vocês não conheciam, examine os fatos com cuidado. Se descobrirem que a informação for verdadeira, esse ato detestável foi mesmo cometido entre vocês, ataquem a cidade e matem à espada todos os habitantes, todos os animais, destruindo-os completamente. Isso aqui, pessoal, é muito usado contra Deus por ateus, tá? Cuidado com isso. Ateus, eles pegam esse texto aqui, ataquem a cidade, matem a espada por todo habitante. Ele pega esse texto aqui, ó, Deuteronômio 13:15. Ele pega isso aqui, ó. Ele isola esse texto assim, da maneira que eu estou fazendo assim. Olha como é que o Deus de vocês é bonzinho, ó. Ele mandou atacar uma cidade inteira, matar a espada todo mundo e matar inclusive animal e criança. O que vocês acham desse Deus? É assim que eles fazem, tá? Tem um canal chamado Antônio, é Antônio o nome dele? Teologia Reversa. Procure depois no YouTube aí, Teologia Reversa. Cuidado com esse cara, cuidado com esse canal. Ele é um dos caras que faz isso, tá? Então, muito cuidado. O nome dele é Antônio.
Teologia reversa. Esse é um dos caras que, se a gente estivesse naquela época, a gente teria que matar a espada, entende? Mas não é assim no dia de hoje. O que a gente faz no dia de hoje? Toma cuidado. Eu sei quem é o cara, eu sei o que ele está fazendo, então eu alerto as pessoas. Isso é uma maneira de eu estar matando, entre aspas, né, o problema. Porque ele distorce a palavra. Ele não fala tudo que a gente está lendo aqui. Ele não lê tudo para a pessoa. Mesmo porque quem está ouvindo não tem nem paciência para ouvir também. Né? O cara simplesmente fala, aí a pessoa, tá na Bíblia lá, é mesmo, ele tá certo. Não é assim que pensa, entendeu? Lê o texto, lê o contexto, entende quem é Deus, só que isso leva tempo, irmãos. Isso aí não é de uma hora para outra, entendeu? E as pessoas querem tudo moleza, quer tudo facinho, quer tudo de uma hora para outra, tudo tranquilo, entendeu? Vamos continuar aqui então. Amontoe os despojos no meio da praça pública, queime toda a cidade como oferta ao Senhor, seu Deus. A cidade permanecerá em ruínas para sempre, jamais será reconstruída. Não guardem coisa alguma do despojo que foi separado para a destruição. Então o Senhor afastará sua ira ardente e os tratará com misericórdia. Terá compaixão de vocês e os transformará numa nação numerosa, como prometeu sob juramento seus antepassados. O Senhor, seu Deus, só será misericordioso se vocês ouvirem sua voz e obedecerem a todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, para que façam o que é certo aos olhos do Senhor. Amém, Senhor. Muito obrigado, Deus. Deuteronômio 14, versão NVT. Vai até onde mesmo, hein? 11, 12, 13, 14. Se eu não me engano, é até 14. Ou é... Não, até 12, 13, 14, 15. Vai até o 15. Animais cerimonialmente puros e impuros. Então aqui vai tratar dos animais, que são puros e impuros. Uma vez que vocês são filhos do Senhor, seu Deus, não se cortem, nem raspem o cabelo acima da testa em sinal de luto. Vocês são um povo consagrado ao Senhor, seu Deus, e ele os escolheu entre todas as nações da terra para serem sua propriedade especial. Não comam animais detestáveis, cerimonialmente impuros. São esses animais que vocês podem comer: o boi, a ovelha, o bode, o veado, a gazela, a corça, a cabra selvagem, o ibex, o antílope e a ovelha montês. Vocês podem comer qualquer animal que tenha um casco dividido em duas partes e que rumine. Mas se o animal não apresentar essas duas características, não pode ser consumido. Então Deus fez uma coisa muito interessante aqui. Nosso Senhor, ele colocou aqui até exemplo de coisas, né? As coisas mais comuns da época. Ele botou aqui. E para botar uma regra geral, ele botou coisas específicas para ficar bem claro, né? E depois botou uma regra geral, ó. Ali estão os exemplos. Aí ele falou, ó, tudo que tiver casco dividido e rumine, tudo bem. O que não for, não coma. Mas se o animal não apresentar essas duas características, não pode ser consumido. Então não comam. Portanto, aí deu exemplos. Camelo, nem lebre, nem coelho, nem silvestre. Eles ruminam, mas não tem casco dividido, de modo que são impuros para vocês. Interessante que ele fala para vocês, mas às vezes um animal come o outro, né? Um animal maior come um animal menor e assim vai. Então, mas ele fala para vocês, entendeu? Também não comam o porco, pois embora tenha o casco dividido, não rumina e portanto é impuro para vocês. Não coma a carne desses animais, nem toquem seu cadáver. Irmão, vou falar uma coisa para vocês. Hoje, tá? Eu já cheguei a comer carne de porco, é uma carne gostosa e tal. Mas sei lá, hoje eu não tenho vontade, não. Aí tudo bem, né? Enfim, vou entrar em outros detalhes aqui. Hoje eu não como nada mesmo, mas de toda maneira já comi carne de porco. Hoje não sinto tanta vontade assim. Talvez seja porque está na Bíblia, não sei. Mas não sinto vontade de comer nada que vem do porco. De todos os animais que vivem nas águas, vocês podem comer qualquer um que tenha barbatanas e escamas. O mais importante, irmão, vou falar uma coisa para vocês. O mais importante é sentir a voz do Espírito Santo e ver o que Deus quer da gente, entendeu? E não ficar muito ligado no outro, né? No que o outro come, no que o outro pensa, no que o outro acha, etc, etc. Se nós fizermos nossa parte bem feita, para Deus é o que importa. Não comam, porém, animais que vivem nas águas, mas não têm barbatanas e escamas. Eles são impuros para vocês. Vocês podem comer qualquer criatura voadora que seja cerimonialmente pura. Estas são as criaturas voadoras que vocês não podem comer: o abutre folveiro,
o abutre barbudo, o abutre fúgico. Devia ter algum tipo de abutre que podia comer, né? Eu não sei, porque ele citou 3 tipos de abutre, né? Então talvez tivesse um outro que poderia, não tenho certeza, né? Mas... Ou então esses aqui eram tão repugnantes que ele fez questão de colocar aqui. O milhafre, o falcão e toda espécie de condores, toda espécie de corvos, né? A coruja de chifre, a coruja do campo, a gaivota, todas as espécies de gaviões, o mocho, o galego, o corujão, a coruja das torres, a coruja do deserto, o abutre do Egito, o cormorão, a cegonha, todas as espécies de garça, a polpa e o morcego. Bem, ele botou aqui na palavra de Deus, tem muita coisa específica, tem a regra geral também. Todos os insetos alados que rastejam pelo chão são impuros para vocês, de modo que não podem comê-lo. Bem, eu penso no inseto alado, uma mosca, por exemplo, né? Então não é para comer mosca. Outro inseto alado, a barata, né? Coisa nojenta. Também não é. Rasteja e não é para comer. Contudo, podem comer qualquer criatura voadora que seja cerimonialmente pura. Não como animal algum que tenha morrido de causas naturais. Podem dá-lo a um estrangeiro que vive em sua cidade ou vendê-lo a outros estrangeiros. Vocês mesmos, porém, não o comerão, pois são um povo consagrado ao Senhor seu Deus. Não cozinhem o cabrito no leite da mãe dele. Interessante isso aqui também, né? A entrega dos dízimos. Separe o dízimo de suas colheitas, 1/10 de toda a sua safra anual. Uau! Leve um dízimo ao lugar que o Senhor seu Deus escolher para estabelecer seu nome e coma um dízimo ali, na presença do Senhor. Isso se aplica aos dízimos de cereais, do vinho novo, dos azeites, dos machos, das primeiras crias do gado e dos rebanhos. Com isso aprenderão a sempre temer o Senhor, seu Deus. Se o Senhor, seu Deus, os abençoar com uma boa colheita, mas o lugar que ele escolher para a habitação do seu nome for distante demais para vocês levarem dízimo, vendam a 10ª parte das suas colheitas e rebanhos, coloquem o dinheiro numa bolsa e levem-o ao lugar que o Senhor, seu Deus, escolheu. Quando chegarem, usem o dinheiro para comprar o tipo de alimento que desejarem, bois, ovelhas, vinho ou qualquer outra bebida fermentada. Então, na presença do Senhor, seu Deus, comam e alegrem-se com toda a sua família. E não se esqueçam de cuidar dos levitas de sua cidade, pois eles não receberão porção alguma da terra como herança entre vocês. Ao final de cada 3 anos, levem todo o dízimo da colheita daquele ano à cidade mais próxima e armazenem-o ali. Entregue o dízimo aos levitas, que não receberão porção alguma da terra como herança entre vocês, e também os estrangeiros que vivem entre vocês, e os órfãos e as viúvas das suas cidades, para que eles comam até se saciarem. Então o Senhor, seu Deus, os abençoará em todo o seu trabalho. E por último, Deuteronômio 15, versão NVT, o cancelamento das dívidas. Ao final de cada 7 anos, cancelem as dívidas de todos a quem vocês tiverem feito um empréstimo. O cancelamento será efetuado da seguinte forma: todos cancelarão os empréstimos que fizeram a irmãos israelitas. Ninguém exigirá pagamento do seu próximo ou de seus parentes, pois chegou o tempo do Senhor para liberá-los das dívidas. Essa liberação se aplica somente aos irmãos israelitas e não aos estrangeiros que vivem entre vocês. Não deverá haver pobre entre vocês, pois o Senhor, seu Deus, o abençoará grandemente na terra que lhes dá como herança. Receberão essa bênção se tiverem cuidado de obedecer o Senhor, seu Deus, e cumprir todos estes mandamentos que hoje lhes dou. O Senhor, seu Deus, os abençoará conforme prometeu. Vocês emprestarão dinheiro a muitas nações, mas jamais precisarão tomar emprestado. Governarão muitas nações, mas não serão governados por nação alguma. Se, contudo, houver algum israelita pobre em suas cidades, quando chegarem à terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá, não endureça o coração e não fechem a mão para ele. Ao contrário, seja generoso e empreste-lhe o que for necessário. Não sejam mesquinhos, nem se recusem a emprestar a alguém só porque o ano de cancelamento das dívidas está próximo. Se vocês se recusarem a fornecer o empréstimo à pessoa necessitada a clamar ao Senhor, vocês serão considerados culpados de pecado. Uau! Deem aos pobres com generosidade e não com má vontade, pois o Senhor, seu Deus, os abençoará em tudo que fizerem.
Sempre haverá pobres na terra, por isso ordeno que compartilhe seus bens generosamente. Eu vou falar uma coisa para você. Isso aqui é outra coisa que mais me chamou a atenção no dia de hoje. Eu vou começar a fazer isso. Quando chama muita atenção, eu vou salvar. Porque isso aqui é muito incrível. Isso aqui é incrível, eu vou falar por quê. Eu vou repetir esse pedaço. Olha só esse verso da Bíblia. Verso 11 de Deuteronômio 15. No verso 11 diz assim: Sempre haverá pobres na terra. Vou repetir essa frase. Sempre haverá pobres na terra. O que eu entendo com isso? Tem gente, tá? Até muito inteligente, que fala assim: a pobreza ela pode acabar, a pobreza é fácil acabar, a pobreza só os ricos dão para os pobres. Pobreza é só isso, pobreza é só aquilo. Ah, é só isso. Não é, gente, não é. Está escrito na Bíblia que sempre haverá pobres na terra. Não é um dia vai acabar, talvez um dia acabe. Ah, está escrito, irmãos, entendeu? A Bíblia ela não mente. A Bíblia ela é inerrante palavra de Deus. Né? Deixa eu ver se aqui em outra versão. Será que está escrito de outra maneira? Pois nunca deixará de haver pobre na terra. Está dizendo aqui, ó. Pelo que te ordeno, dizendo, livremente abrirás tua mão para o teu irmão. Pois nunca deixará de haver pobre na terra. Nunca, nunca, nunca. Eu botei na versão ACF, que é a minha versão principal que eu leio, tá? Mas na NBV disse a mesma coisa. Pois nunca deixará de haver pobre na terra. Né? Bem, vamos continuar a leitura então. O que eu quis dizer com isso? Eu quis dizer o seguinte: tem gente que acha que tem a solução da pobreza do planeta. Né? Ah, é só fazer, é só isso, é só aquilo. Não é. É só fazer isso aqui que está tudo resolvido. Gente, não vai deixar de haver pobre na Terra. Aconteça o que acontecer, não vai deixar de existir. Não temos como ir contra a palavra de Deus, entende? Ah, mas então a gente não pode ajudar os pobres? Bom, não é isso, né? Tô falando só que não vai acabar o pobre. Os pobres não vão acabar nunca, entendeu? Mas devemos ajudar, com certeza. E, inclusive é o que Deus pede pra gente fazer, né? Nunca deixará de haver pobres, daí... Ah, eu botei até errado, eu botei NBV, que eu gosto muito também da NBV, tá? Tanto a NBV quanto a NVT, são até parecidos os termos, né? Pelo menos para mim é. Não é tão assim, mas para mim é muito parecido. Um é Nova Bíblia Viva, o outro é Nova Versão Transformadora. Eu escolhi essa aqui, irmão, só por conveniência. Eu precisava escolher uma versão, entende? Então eu escolhi essa versão aqui, mas eu gosto da outra também. Eu gosto da minha principal também, que é a ACF. Essa aqui, a primeira aqui de cima. Essa aqui eu mais uso, tá? A ACF. Então, se você mais usa a ACF, irmão, por que você está usando a NBV no vídeo? Só pela facilidade de leitura, só por isso. Esse é o único motivo. Pois nunca deixará de haver pobres na terra, daí a necessidade deste mandamento. Portanto, eu ordeno a você, seja generoso para com o seu irmão israelita e para com o necessitado e o pobre de sua terra. Será que nós estamos sendo generosos, irmãos? Vamos refletir isso diariamente, porque essas características são os frutos, né? Frutos. Dar frutos são sinais que nós somos de Cristo. Como não vamos falar que nós somos de Cristo se a gente não dá fruto, entende? Generoso é um dos frutos, tem tantos frutos que a gente tem que dar, né? Então que nós possamos buscar cada dia mais o Senhor, irmãos, para poder a gente ter frutos dignos de podermos ser chamados cristãos, que são os pequenos cristos. Como Paulo diz, seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Vamos lá, vamos continuar. Nós estamos aqui no Deuteronômio 15, 12. Quando o israelita, seja um homem ou mulher, for vendido a você como escravo, ele ficará a seu serviço por 6 anos. No 7º ano você dará a liberdade a ele. Naquela época existia escravidão, tá? Uma vez eu fiquei me perguntando por que Deus permitiu a escravidão, mas não vou responder aqui não, tá? Não vou entrar nesse mérito, porque cada debate é um debate, entendeu? Então vai alongando muito o vídeo, então eu não quero que fique tão grande, né? Nossa live vai ficar gigante. A gente está ao vivo, inclusive, né? Estamos aqui ao vivo, 40 minutos já na live. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E vamos continuando. E quando ele for embora, não deixe que vá de mãos vazias.
Dê a ele generosa provisão de animais do seu rebanho, dos seus cereais, do seu lagar. Compartilhe com ele das bênçãos que o Senhor, seu Deus, tem dado a você. Lembre-se de que você foi escravo no Egito e que foi resgatado pelo Senhor, seu Deus. É por isso que hoje dou essa ordem a você. Olha que coisa linda, entendeu? Deus ele ensina a gente as coisas. É um pai, né? Deus é um grande pai pra gente. É o verdadeiro pai, né? Nosso pai da terra é o nosso pai também, mas ele é humano, né? Ele é falho, né? Nosso pai celestial é perfeito. 16. Mas se o seu escravo hebreu não quiser sair da sua casa, se afirmar que ama você e sua família e se sente bem com você, então pegue o furador e fure a orelha dele, usando a porta como ponto de apoio. Daí por diante, ele será o seu escravo para sempre. Faça a mesma coisa com a sua escrava. Porque é só, irmãos, o que acontece nesse caso aqui? Interessante esse sentido, porque naquela época era assim que funcionava. 6 anos, né? Aí no sétimo ano você falava, ó, está livre, valeu, pode ir lá. Só que, irmãos, são 6 anos passaram. O escravo, ele acabou virando da família, entende? Já não era mais um escravo, escravo, entendeu? Como as pessoas às vezes acham que é, entendeu? Ele é quase uma pessoa da família, ele só fazia as coisas. Ele fazia as coisas ali, fazia de bom grado e tal, e tava ali, sentia aquela paixão pelo outro, de amizade, ele não queria ir embora, entendeu? Tinha uns que estavam doidos para ir embora, mas tinha outros que queriam ficar. Olha como é que Deus é incrível. Aí o cara quer ficar, por que que ele vai obrigar a ir embora a pessoa que quer ficar, entende? Vai dar uma dor ainda pior, entendeu? Então, assim, se a pessoa queria ficar, ele fazia um furo na orelha, então aquele que tinha a orelha furada representava algo especial, entende? E isso aí no futuro vai acontecer com a gente também, entendeu? Que nós somos livres para sair do evangelho, por exemplo, né? Deus ele não prende a gente, ele deixa, continua deixando a gente livre, né? E a gente fala, ele fala, se você quiser ir, tudo bem, né? Não foi assim lá que Jesus pegou uma mensagem lá, tinha muitos apóstolos, e vários começaram a ir embora falando assim, nossa, que palavra dura. Aí ele foi, falou assim, e vocês vão embora também? Aí um deles fala, não lembro se é Pedro, se é João, fala, mestre, para onde iremos se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Né? Então eles optaram por ficar com Jesus. Né? Muitos foram embora, mas outros quiseram ficar. 18. Não fique triste ao libertar o seu escravo. Basta lembrar que, por 6 anos, prestou serviço a você, custando o sustento dele a metade do salário de um trabalhador contratado. E obedecendo assim de coração, o Senhor, seu Deus, abençoará você em tudo o que fizer. Das primeiras crias do gado e das ovelhas, separe para o Senhor, o seu Deus, todo macho. Não use a primeira cria do seu gado para o trabalhador no campo, e não aproveite a lã da primeira cria das suas ovelhas. Em vez disso, todo ano você e sua família comerão esses animais na presença do Senhor, seu Deus, no local que ele escolher. O interessante do local que ele escolher aqui é que é algo pessoal, né? Até hoje é assim, né? Tem coisas pessoais que Deus fala com a gente. Contudo, se o animal tiver algum defeito, por exemplo, se for manco ou cego, ou tiver qualquer outra deformidade, não servirá para ser oferecido ao Senhor, seu Deus, em sacrifício. Em vez disso, você e sua família poderão comer o animal defeituoso em casa, todos poderão comer dele, mesmo que estiverem cerimonialmente impuros, como estão acostumados a comer a carne do cabrito montês ou veado. Mas o sangue não deve ser comido, derrame-o na terra como se fosse água. De novo, Deus falando sobre isso aqui. Engraçado, eu acho que tem mais um para ler, não? 16? Ué, será que eu errei, gente? 12, 13, 14, 15. Se eu não me engano é isso mesmo. 12, 13, 14, 15. Não é o 16 não, porque eu não marquei. Geralmente, eu venho no último capítulo aqui, eu faço isso aqui, ó. Eu marco de rosinha para saber que vai parar aqui, entendeu? Mas pelo tempo aqui, nós já estamos 45 minutos, então pelo tempo já deu mesmo, já deu certinho já. Só conferir aqui no meu documento aqui, ó. 12, 13, 14, 15. 12, então vai até o 15. Então tá certinho. Então até o 15. Então nós vamos ficar por aqui hoje. Que Deus abençoe a vida de cada um. Eu vou fazer uma oração aqui para finalizar nossa live. Vou fechar com uma oração. A gente termina e a gente se vê amanhã, se assim Deus nos permitir. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela sua presença aqui, Pai. Muito obrigado pelas palavras, Pai, pelos aprendizados de hoje, Pai.
pelo nosso pão diário, Pai. Muito obrigado. Eu agradeço a Ti, Pai, que só o Senhor, Pai, tem a palavra de vida eterna, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor, por todo esse dia maravilhoso de sábado, sábado, dia 10, sábado, dia 10 de fevereiro. Muito obrigado pelo dia de hoje, Pai. Muito obrigado por esse alimento diário que maravilhoso, Pai, pelo ensinamento que o Senhor deu para nós aqui, através do livro de Deuteronômio, né? Capítulos 12, 13, 14 e 15, esses 4 capítulos de hoje, que é o nosso pão diário. Muito obrigado, Senhor. Só o Senhor, Pai, é o nosso Deus Todo-Poderoso, Pai, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Eu não tenho palavras, Pai, para te agradecer, Pai, o quanto o Senhor tem feito, Pai, coisas boas na minha vida, Pai. Eu peço pela minha família, peço pelas pessoas que também estão aqui na live de hoje, Pai. Então, muito obrigado, Pai. Cobre ela com o sangue de Jesus, Pai, do seu filho amado, Pai. Cobre elas, Pai. Que nós possamos ter uma noite abençoada no dia de hoje, Pai. E que nós possamos, Pai, amanhã, que é domingo, Pai, ter também um outro encontro contigo, Pai, na EBD. E que o Senhor possa continuar falando nos nossos corações, Pai. Durante a noite, durante o dia, Pai. Esteja sempre conosco, Pai, pois precisamos de Ti a cada instante das nossas vidas, Pai. Cada segundo, Pai. Se nós pararmos um minuto de respirar, Pai, ou talvez 30 segundos, Pai, nós paramos e nós perdemos a vida, Pai. Então o Senhor nos dá o fôlego de vida, Pai, a cada instante, Pai. Então muito obrigado por isso, Pai. Obrigado por todas as dádivas, Pai, e bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas, Pai. Peço, Pai, proteção, Pai, celestial, Pai, que o Senhor possa tapar os olhos do nosso inimigo, Pai. Nossos inimigos, Pai, no mundo celestial, Pai. Nas regiões celestiais do mal, Pai. Nas potestades, Pai, do mal, Pai. Porque eles tentam nos parar, Pai. Eles tentam nos frear, mas que, em nome de Jesus, Pai, está tudo repreendido, Pai. Todo mal cai por terra, em nome de Jesus, Pai. E ao Senhor, Pai, pertence o poder, o reino, Pai, e a glória em hoje, Pai, e eternamente para sempre, Pai. Muito obrigado por tudo, Pai. Agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Glória a Deus. Então, até amanhã, se assim Deus nos permitir. Um grande abraço. Tchau, tchau. Bom domingo para você e para sua família.